Domingão tem vídeo aqui também. Bora dar uma olhada no mercado, rapaziada. Separei já aqui três altcoins que estão no mínimo interessante pra gente ficar de olho. Vamos passar um pouco pelo Bitcoin, como foi o fechamento do dólar. Vem comigo no vídeo até o final. Acha que de domingo não vai ter vídeo? Tem vídeo aqui também. Ontem teve vídeo, inclusive, se você não assistiu o vídeo de ontem, assista que é mega oportunidade, hein? Sem mais enrolação, bora direto para os gráficos aqui. A gente tem algumas coisas interessantes acontecendo nessas últimos períodos, tá? Quando a gente para analisar o gráfico do Bitcoin em si, a gente tá na mesma zona de lateralidade. Deixa eu apagar esses desenhos aqui. A gente consegue enxergar claramente aqui no gráfico semanal. E essa semana, aparentemente, a gente tá fechando uma semana doji, né? O que seria essa semana doji? Seria essa semaninha aqui sem muita volatilidade, sobe um pouquinho, desce um pouquinho e fecha no meio mais ou menos do candle, né? Igual foi mais ou menos essa semana aqui. Temos outros exemplos aqui, ó, essa semana foi doji e assim sucessivamente, tá? Quando a gente olha para o gráfico diário, lembrando que a semana ainda não fechou, né? A gente tem mais algumas horas aqui para fechar a semana. A gente consegue enxergar o motivo da semana doji. Foram basicamente vários dias de lateralidade nessa região, o que está beneficiando algumas altcoins especificamente. Por quê? Porque o Bitcoin está conseguindo se manter aqui em cima, enquanto muitos estavam falando agora vem a queda, ai meu Deus, vai vir queda, não sei o que lá. Bitica continua com força, tudo bem que essa força não está explodindo o gráfico para cima, mas a força compradora está conseguindo manter o preço aqui nessas regiões. As médias estão indo de encontro com o preço do Bitcoin. Pode ver que a média de 21 está quase chegando perto do preço já e a média 8 também está apontando para cima aqui. Então a gente consegue fazer com que os suportes, que são as médias aqui, cheguem mais próximo do preço, o que faz com que caso ele caia, a gente já encontre as médias logo de cara. Isso pode ser um suporte importante, tá? Todo mundo conhece a média de 21 períodos aí no próprio mercado, beleza? Mas o foco aqui desse vídeo é olhar algumas altcoins que estão interessantes. Eu vou trazer três aqui para vocês. Essa aqui não tá dentro delas, mas eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês. A gente acabou pegando a PEP ontem na sala de sinais e já batemos dois alvos. Qual foi o setup da operação aqui? Primeiro que a gente tinha esse canal de baixa da PEP há muito tempo, até que ela rompe para cima o canal. Percebe esse rompimento bem forte, né? E juntamente com isso as duas médias. Ela faz o quê? Retesta exatamente as duas médias e na data de ontem ela confirmou uma alta aqui. E foi exatamente esse o motivo da gente abrir essa operação. A gente já conseguiu pegar uma simetria bem interessante em PEP aqui, né? A gente abriu no candle de ontem, mais ou menos por aqui. Ela já fez aí praticamente 10% do preço atual, já chegou a bater 14%, né? Já batemos dois alvos aqui nessa operação. Quais foram os setups? Poxa, média de 21 e média 8 semanal usada como suporte aqui. Se você coloca uma linha nesse local, percebe que é uma linha de suporte e resistência, né? O toque aqui como fundo, toque topo, fundo. Muitos toques aqui nessa região, que é um price action bem interessante. E o risco-retorno dessa operação acabou valendo muito a pena também. Como a gente abriu por aqui, ó, o stop ficou bem coladinho. Olha só que legal. O stop ficou bem coladinho e o alvo tá aqui para cima, né? A gente põe o stop aqui abaixo das duas médias, 7, 8%, e o alvo lá nos 22, 23%. Então o PEP já foi, tá? Eu não abriria a operação em PEP aqui agora, mas só mostrando para vocês que ontem o mercado tava bem interessante, né? Final de semana também dá pra gente operar. A gente gosta mais de swing trade aqui, day trade não é muito nosso estilo. Pode ver que os alvos são 25, 20, 30%, dependendo da operação em si. Beleza? Separei algumas aqui que vale a pena ficar de olho, tá, família? A primeira que eu já mostro aqui, sem nenhum tipo de enrolação pra vocês, é a Avax. Olha só que legal que a Avax tá fazendo. Algo parecido ali com o que a PEP fez, né? Um reteste nas médias. A Avax ela já tinha rompido essas médias há um bom tempo, ela retestou, confirmou como suporte, que foi uma boa entrada, né? Depois ela deu um pullback. Ou seja, ela deu uma alta verdadeira e agora ela está voltando fazendo um fundo mais alto que o anterior para dar sequência na tendência de alta dela. E aonde foi esse pullback? Exatamente na média 8 semanal. Então olha só que coisa linda o que a própria Avax está fazendo nesse momento. Normalmente toques na média 8 foram entradas. Olha só, os últimos dois toques aqui na média 8 foram boas entradas e a gente está vendo esse terceiro toque aqui e uma confirmação de alta. Ontem foi uma entrada bem legal, mas hoje ainda tá valendo a pena o risco-retorno. Por quê? Porque quando você para analisar, olha só que interessante. Primeiro que aqui também é uma região de suporte, né? Você põe uma linha aqui nessa região que ela tá, olha o tanto de vezes que demorou pra ela romper, depois ela não consegue, volta, cai para baixo, retesta com resistência, volta, retesta com resistência. Então é um local que já foi topo aqui, fundo, é um local com muitos toques, um local importante no passado, se você voltar a olhar também a VAX. E a gente consegue enxergar aqui
Caso exista algum tipo de operação aqui, lembrando que é sempre operação comprada, até porque a gente está numa tendência de alta, ou seja, o long, né? A gente usa Bybit aí para operar, a gente consegue ver que o alvo fica lá nos 34%, que é literalmente essa resistência aqui, né? E o stop, cara, você põe abaixo do fundo anterior e abaixo das médias, olha só. Aqui tá abaixo do fundo anterior e abaixo das médias. A gente consegue ver uma operação que vale muito a pena o risco-retorno, né? Topar aqui 5, 6% para ganhar lá 34, 35%. Vale muito a pena, na minha opinião, tá, família? Então a VAX é a primeira que eu queria trazer aqui para vocês. Lembrando que a gente sempre dividiria aqui, né? Essa saída, não sairia tudo lá nos 34%. Sairia, por exemplo, um pouquinho aqui. Depois daria para sair um pouquinho mais ali em cima, né? Poderia sair um pouquinho mais aqui em cima e o restante lá por último. O cripto que tá interessante aqui também é a própria Shiba. Olha só que interessante que a gente tem aqui na Shiba, família. Mais ou menos a mesma lógica, né? A gente tem o rompimento das médias aqui, depois a gente tem um reteste, né? E olha só que legal esses últimos candles que a Shiba vem fazendo aqui nessa região. Foram 4 candles seguidos aqui de muita força compradora, onde a gente teve, né, basicamente aí sombras martelo, ou seja, pressão compradora. Os vendedores tentaram derrubar e já volta para cima. E olha só que legal, essa última candle de ontem foi a confirmação que a gente esperava aqui em cima das duas médias, tanto a de 8 quanto a de 21. Vamos ver como é que ficaria o stop, né? Teria que ficar abaixo dessas duas médias aqui. O stop curtinho, ó, se você coloca o stop aqui abaixo das duas médias e também abaixo do fundo anterior, fica 4 ou 5% mais ou menos, e o alvo lá em cima, né? Isso que é bem interessante a gente pegar no swing trade. Colocar um stop curtinho e o alvo lá em cima, a gente consegue ver que o alvo fica lá na região dos 22%. Você arrisca perder aqui 5% para ganhar 22%. Tá bem interessante aqui também a própria Shiba. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum tipo de padrão aqui no gráfico de 4 horas. Questão de padrões, família, a gente consegue enxergar talvez uma cunha aqui, vamos verificar, né? Uma cunha é um canal de baixo aqui, ó. A gente pode pegar desse jeito, que seria mais uma cunha descendente. Olha só que legal. Dá uma ajustadinha mais certa aqui. Olha só que legal essa cunha, né? É uma cunha que normalmente ela rompe para cima, então tem toque lá no topo, toque no fundo, toque no topo, toque no fundo, toque no topo, e agora ela tá tentando romper para cima. Então é realmente um padrão que faz esse tipo de rompimento para cima. Então, na minha visão, a Shiba também, por incrível que pareça, né? Duas memes a gente falou nesse vídeo aqui. Shiba também pode estar tendo um risco retorno aceitável aqui para talvez um possível swing trade. E a última que eu separei aqui para vocês é a Tia. Tia fez algo bem legal que ela tinha feito uma vez na vida dela só, que é o toque na média 8 semanal. Perceba que ela tocou uma vez, tudo bem que a média 8 semanal antes, né, de 8 semanas não existia, mas foi um toque apenas aqui nessa região e agora ela tá tocando novamente. Ela tocou melhor ontem, né? Então ontem seria uma entrada um pouco mais interessante, mas outra coisa que também me faz ficar bullish com Tia é que ela nunca chegou nesse local de sobrevenda do RSI diário, ou seja, ela já está bem, entre aspas, aí, subvalorizada. Tudo bem que ela esticou pra caramba, mas ela já teve aí vários dias de pullback, né? Vários dias de queda para talvez agora começar uma nova pernada em cima da média 8 semanal. Então é uma coisa bem bullish aqui que tá acontecendo com Tia, até para compra para longo prazo, eu ficaria de olho nesse local aqui. Você coloca uma linha aqui nesse local, você consegue ver que é o topo aqui dessa região, né? Ela lateraliza um bom tempo até que forma um novo topo, dá um pullback, estoura isso aqui para cima. Esse acabou sendo um topo interessante, então a gente está usando esse mesmo local como suporte nesse exato momento. Vamos olhar no gráfico de 4 horas para ver se a gente tem algum tipo. Olha só que legal que ela fez aqui. Quando a gente para analisar o RSI aqui de 4 horas, a gente enxerga um fundo duplo formado aqui numa região de sobrevenda. A Tia tocou poucas vezes na região de sobrevenda de 4 horas, né? A gente consegue ver que foram pouquíssimos toques durante a vida dela. Ó, aqui não chegou a tocar. Então a gente teve pouquíssimos toques nessa região de sobrevenda de 4 horas. E o último, né? Foi uma entrada bem interessante. Também próximo à média 8, não chegou a tocar. Mas olha só que legal que foi essa entrada aqui. Depois ela começa a subir, né? Agora a gente tá na média 8. A gente consegue dar um zoom aqui para enxergar melhor. A gente tá na média 8. E a gente tocou duas vezes na região de sobrevenda do RSI, ou seja, ele resetou, a força vendedora meio que esgota quando a gente consegue chegar nesses locais, né? E a gente já tem espaço para mais alta, tá, família? Então, Tia, na minha opinião, também tá bem interessante. Vamos ver como é que ficaria essa operação aqui em Tia. A gente pode simular aqui, ó. Posição comprada, colocaria a abertura agora. O alvo seria mais ou menos o topo histórico mesmo, né? E o fundo aqui, o stop, ó, abaixo desse fundo anterior, ou seja, abaixo daqui.
e abaixo da média, né? 6% para ganhar 25%. Outra operação que o risco-retorno também está bem aceitável. Eu ficaria de olho nessas 3 altcoins, nenhuma delas são recomendação de investimento. Lembrando que a gente está olhando aqui mais para swing trade, talvez até para uma compra para longo prazo. A gente não mexe no capital de hold, a gente não mexe no capital que é feito para vender daqui 2, 3 anos. Esse aqui é um dinheiro que fica lá na Bybit realmente para fazer esse swing trades, né? Por que a Bybit? Porque as melhores taxas estão no Bybit. Link é na descrição. Tamo junto, família. É nóis!